Eu apareço aqui do nada, sumo 6 meses, a menina já vai fazer 1 ano. Vai ver comigo. Gente, muita coisa mudando. Deus agindo, Deus trabalhando na minha vida. E eu preciso compartilhar isso, gente. Que não é possível que tudo que eu tô vivendo é pra ficar só comigo. Então, ó, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Daqui meia hora. Vamos ver se eu consigo conversar com vocês. Enquanto eu faço essa maquiagem aqui, você presta atenção em tudo. Vou ver se eu vou deixar aqui na descrição os produtinhos que eu tô usando, porque essa aqui é a maquiagem que vocês vivem me perguntando que eu faço no dia a dia. Ai, mas eu sou mãe, não consigo me arrumar, Grace. Como é que você consegue desde que você pariu essa menina? Simples, eu sou maquiadora. Pra mim, gente, é mais fácil. Eu sei das técnicas, eu sei das facilidades, eu sei como agir, como trabalhar com a maquiagem rápido na minha cara. Mas com um pouco de prática, você também vai. Essa base aqui, ó, é uma base de média pra baixa cobertura, por isso que eu tô passando essa quantidade aqui. Ela é uma base da Xiglam, que ela vai criar tipo um blurzinho na pele, que é o que eu tô precisando. Se você tiver com pele acneica, não vai funcionar, tá vendo, ó? Não cobre nada. É só pra criar um blurzinho na pele. Se tiver com muita mancha, muita acne, vai numa de média pra alta cobertura. Passei um iluminador pra corrigir as olheiras, vou passar base, fazer sobrancelha, blush e rímel, gente. São segredinhos. Boa, por exemplo, o iluminador é pra trazer volume pra onde tem depressão ali nos olhos. E se você quiser aprender mais, é só você vir pro meu curso que eu ensino. Quem me acompanha nas outras redes sociais, se já não é minha aluna, já sabe do meu curso. Vou deixar o link na descrição também. Mas maquiagem, gente, também é identidade, tá bom? E neurologicamente, o seu cérebro responde bem quando ele te vê bem. É por isso que eu não abro mão de estar bem arrumada, mesmo com uma rotina caótica. 5 minutinhos eu faço tudo isso aqui. Tô demorando porque eu tô conversando com vocês. Mas 5 minutinhos é o suficiente pra eu mudar todo o meu dia, entendeu? Vocês vão ouvir aí som de criança brincando, tá tocando 3 palavrinhas, que é o fundo musical desse vídeo, não sei se dá pra ouvir. Mas você vai acostumando aí, viu? Mas vai ter que ser assim, gente, se eu quiser voltar pra cá e pra qualquer rede social. Porque, gente, a vida não espera. E como a gente tá vivendo uma era de coisas muito perfeitas, a gente fica esperando o cenário perfeito, a iluminação perfeita, o momento perfeito pra falar aquilo que você já devia ter falado há muito tempo. E vai chegar em quem precisa chegar. Será que atrapalha se eu ficar olhando aqui no retorno? Acho que não, né? Vou fazer a sobrancelha agora. Se você já tiver preenchimento na sobrancelha, não precisa, é só você limpar o excesso de base dos pelos. Vamos lá, gente. Naomi tá pra fazer 10 meses já. E minha vida mudou muito. Eu costumo brincar que eu não sei o que eu fazia com o tempo que eu tinha antes. Porque agora eu tenho ela, eu faço tudo que eu fazia antes, mais ela. E ainda tô inventando mais coisa, tipo voltar a gravar pro YouTube. Mas sabe o que é isso, gente? É uma força que vem de Deus, que só a maternidade traz, e é uma loucura. Eu já comentei em outros vídeos o quanto a minha maternidade tem me ensinado e tem me curado mesmo de muitas coisas que levam tempo até os hormônios se reorganizarem, o corpo muda, a vida muda, a nossa rotina muda. Mas existem coisas que estão mudando em mim, que são definitivas, que são de fato trabalhar de Deus na minha vida. E aí eu nem posso falar no quesito família, na nossa vida, não. Tá mudando só em mim enquanto pessoa. Como, por exemplo, eu fiquei muito mais amável, muito mais compreensiva com a vida do outro, com o problema do outro. E isso foi só após a maternidade. Ai, Grace, mas você como mulher cristã, você não olhava para o próximo? Olhava, gente. Mas não com o olhar que eu tenho hoje, de misericórdia. Talvez o olhar que eu tivesse antes fosse de compaixão. E o olhar de compaixão, às vezes, faz você ser assim, ó. Ah, eu amo fulano ali e eu aqui. Porque fulano não é muito bom das ideias, fulano faz um negocinho errado aqui e ali. Eu quero a distância. E Deus tem me chamado pra amar algumas pessoas de perto que exige misericórdia. Não sobre a vida só dele, mas sobre a minha. Porque às vezes a gente tem uma vida de relacionamento com Deus, a gente busca a integridade
isso entra tanto na nossa cabeça que a gente atinge um tipo de egocentrismo, onde a gente se acha melhor que o outro só porque a gente serve a Deus. É muito louco isso. Outra coisa que mudou foi a forma como eu enxergo aquilo que Deus quer de mim. Eu tava vivendo há um tempo já numa luta ferrenha entre obedecer a voz de Deus e fazer o que Deus queria que eu fizesse, e entre fazer o que Deus queria que eu fizesse meia boca e viver os meus planos, o meu planejamento. Só que, gente, eu comecei a sofrer tanto. Ai, porque Deus te fez sofrer? Não, gente, porque não é a minha consciência, a minha autoculpa, não é isso. Mas é que parecia que constantemente eu tava no lugar errado, fazendo a coisa errada e fazendo menos do que eu deveria fazer. Eu percebi que tava na hora de assumir de fato o lugar que Deus tem pra mim. Por que eu demorei tanto pra assumir esse lugar, gente? Porque assumir esse lugar significa mudar minha vida completamente, de forma radical, talvez. O blush eu tô passando em lugares estratégicos, você tá vendo, ó? Tô passando ele até como se fosse contorno, porque é um produto só, um produto a menos pra carregar, e tem uma função ali parecida. E aí eu sofri, gente. Sofri porque eu vivia, além da culpa, uma sensação gigantesca de estar sempre no lugar errado. E sempre ansiosa e sempre esperando que Deus fizesse o que eu deveria estar fazendo, né? Mas Deus, em sua infinita misericórdia, ele atrai a gente. Ela é irresistível uma vez que você prova dessa graça. Nas últimas semanas eu saí das redes sociais, né? Fiquei off. É claro que isso me prejudicou digitalmente. Ai, mas o quanto eu fui abençoada, gente, por Deus e por ouvir a voz de Deus. Eu queria ficar 1 ano fora. Nesse tempinho que eu fiquei fora, Deus falou profundamente ao meu coração de que ele precisava de um posicionamento radical. Já entendi agora. Entendi agora. Hã? Já entendi agora. Eu de fato entendi que eu já sou maduro o suficiente para entender que o propósito de Deus para minha vida não é viver um pouco do que Deus tem para mim e um pouco do que eu quero. Ou é o que Deus tem pra mim, ou é o que eu quero. E aí eu me posicionei, gente, e voltei a fazer algumas coisas que eu já deveria estar fazendo pelo reino, servindo mesmo, né? E achei que o fato de voltar já seria o suficiente. E não, tá, gente? Não voltei pra igreja porque eu me afastei em momento nenhum, eu tava longe da igreja. Tudo isso dentro da igreja e servindo, mas não fazendo o que eu fui chamada pra fazer. E nesses dias, fora das redes sociais, Deus falou fortemente ao meu coração sobre um posicionamento radical. E o que Deus queria era um posicionamento a ponto das pessoas olharem pra mim e eu não precisar dizer que eu sou uma mulher cristã. E eu não tô falando de roupa, não tô falando de comportamento, eu tô falando de essência do Espírito Santo de Deus, a ponto de chegar no lugar e as pessoas entenderem aquilo que eu carrego. Então, assim, gente, é bem radical mesmo. Não que antes eu me escondesse e não parecesse, não é isso. Só que já aconteceu diversas vezes, gente, de por exemplo, eu ir pra um lugar, às vezes pra trabalhar, né? Pra fazer uma reunião, seja o que fosse. Ver uma pessoa pela primeira vez e Deus falou, ó, fala tal coisa assim, assim, assim pra pessoa e tal, não sei o quê. E diz que fui eu. E eu não fazer. Isso começou a acontecer com um pouco mais de frequência, né? E, gente, vamos entender sobre a responsabilidade daquilo que você carrega, tá? Não tô falando pra você buscar, procurar, né? Onde você chega alguém pra você dar uma palavra, não. É você estar sensível mesmo ao Espírito Santo de Deus pra aquilo que ele quer te usar e fazer quando ele mandar. E era isso que começou a acontecer, só que eu não tava disponível o suficiente para fazer aquilo que Deus estava mandando eu fazer. Ele exige essa postura também. Parar de dizer não. Para chegar nesse nível, eu passei por uma prensa. E agora que eu passei o rímel, eu vou querer chorar. Tava sofrendo espiritualmente e emocionalmente, lutando uma batalha mesmo por não querer aceitar aquilo que Deus tem pra minha vida e pra vida da minha família. E consequentemente eu tava fazendo o André e a Naomi sofrerem comigo. Eu passei por um período de estar deprimida também. É claro que isso também carrega os hormônios do pós-parto, né? Da maternidade, das mudanças. Só que eu vou gravar um outro vídeo falando sobre isso. Só que eu comecei a me preocupar porque tava tomando uma proporção muito grande. Eu falei, Senhor,
não me deixa entrar nesse nível, não me deixa chegar nesse estado para entender o que o Senhor tem é maior do que aquilo que eu quero. E que a frase que eu mais tenho usado é que escolhido não tem escolha. E aí eu fiz uma oração e falei, Senhor, eu não quero mais sofrer, eu não quero que a minha família sofra mais por minha causa. Então eu me entrego. Grace, você já não se entregou antes? Já me entreguei várias outras vezes, gente. Só que nós somos humanos, feitos de carne. E não é que nada é definitivo, mas chega um momento em que a luta e a caminhada, ela te cansa tanto que você pensa, ah, Senhor, mas e se? E eu tava nesse si já há um tempo, querendo a vida parecida com a vida de outras pessoas, uma vida mais fácil. Só que não é isso que o Senhor tem pra mim, aleluia. Então aceitei, me posicionei e tô fazendo aquilo que Deus mandar eu fazer. Então, se nos próximos meses, semanas, dias, vocês me verem fazendo uns negócios muito louco, entendam que é um direcionamento da parte de Deus. Então, se vocês me verem fazendo umas coisas que vocês julgam bem malucas, bem diferentes do que vocês já estão acostumados a me verem fazer, que também já não é muito normal, saibam que eu tô vivendo aquilo que Deus tem pra mim. Maquiagem pronta. Vou soltar esse cabelo aqui. Vou dar uma secadinha nele com o secador. E vou fazer minhas obrigações, entendeu? Vou ver meu dia, vou ver minha vida, que tem 397 coisas pra fazer. Tem uma criancinha ali, ó, me esperando. E esse é só o início de grandes coisas que Deus quer fazer em mim e em você, talvez através da minha vida. Esse foi o vídeo de hoje. Te espero no próximo vídeo, porque vai ter próximo vídeo sim, em nome de Jesus. Um grande beijo no seu coração e que você seja abençoado pelo poder de Deus. Fui!